de Jesus, aí é uma outra leitura, uma outra aplicação cristã. Mas as profecias sempre fazem sentido na sua época. Eu vou dizer a palavra sempre. Sempre na Bíblia. Agora, a leitura que vocês vão aprender por aí é que Isaías escreve um negócio lá no tempo dele, ninguém entende nada, e só na época de Jesus resolve. Essa é a lição que os apologetas cristãos tentam dizer para a gente. Agora, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, na inspiração da Escritura, mas isso é uma mentira. É mentira para converter o não cristão. Dizer que Deus previu uma coisa que por 700 anos ninguém entendia aquele texto, aí quando Jesus veio, todo mundo entendeu. Verdade, o livro já tem entendimento para aquela época, tinha uma aplicação lá, e depois de 700 anos teve outra aplicação fora de série, maior em Jesus, mas já teve um sentido lá na sua época. Toda profecia sempre diz respeito ao seu tempo, ou assim, próximo, né? Daqui tantos anos. O Jonas falou, daqui 40 dias vai ser destruída a cidade. O Jeremias disse, olha, daqui tantos anos vai ser destruída Jerusalém. Assim por diante. Então, essa leitura, que é chamada a preterista, ela dá conta de fazer o livro responder aos cristãos. A leitura futurista... Essa preterista ali seria, no caso, também conhecida como consumada, né? Boa parte, claro que nem tudo está consumado, nem o fim, o céu, o inferno não estão aqui, mas a maior parte do livro consumado, não tudo, porque na Bíblia Jesus não voltou ainda, né? Então isso não pode ser passado, né? Mas as coisas, por exemplo, a leitura futurista diz, não, isso aqui tudo tem que construir um templo judaico para Deus fazer essa visão aqui de entrar no templo e colocar fumaça dele lá de novo, e aí as sete taças serem derramadas. Então, joga tudo para o futuro. Aí complicou, porque não faz sentido um livro ser escrito para quem não pode ler. Porque o próprio Pedro, ele citou na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17, que o julgamento começaria pela casa de Deus. Sim. Por eles, né? Então, mas ali, olha, ele está falando sobre... Ele está escrevendo mais ou menos no ano. Pedro vai ser morto por Nero. Isso, Então, ele deve estar escrevendo ao redor do ano 66. 66, 65. E ele está prevendo, e ele já está dizendo: olha, quando vierem pressionar você esteja sempre pronto para dar razão da esperança da sua fé. Mas não fale com brutalidade, fale com mansidão, né? Bem mansidão, ele fala aqui, ó. Pois, é que a minha versão é diferente. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Isso. Se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, faz-me entender o quê? O julgamento vai começar pela casa de Deus. Aí eu começo a analisar a casa de Deus seria o quê? Na visão judaica, olhando para a igreja de Pedro, a casa de Deus seria o quê para ele? Seria o templo. Aí você não está bem. O templo estava de pé ainda, não estava? Estava, mas veja, quem é que está sendo perseguido ali? Não é os judeus, são os cristãos. Os cristãos. É a casa de Deus, o julgamento da casa de Deus. Somos nós cristãos. Mas Pedro não era o evangelho que Pedro pregava, tanto Pedro, Tiago e João, não era para o evangelho da circuncisão? Olha, porque a graça normalmente ela explode com Paulo, né? Umas cartas paulinas. Mas o versículo 1 de Pedro diz: olha, e Pedro pegava a circuncisão, pegava a audiência ali com Moisés. Não, Pedro não pregou isso. Pedro só pregava aos que viviam nisso. Mas Pedro foi o primeiro a receber a visão lá em Atos 10, que não precisava seguir a lei, né? A visão disse: levanta, mata e come aqueles animais imundos. Depois da revelação que teve na casa de Cornélio, né? Depois que manifestou ali, ele percebeu que tanto gentílico como um judeu são merecedores da graça de Cristo. Mas se você pegar antes, você vai entender que Pedro não tinha essa linha de entendimento. Não, ninguém tinha. Na verdade, esse é o problema. Só quem entendeu isso foi o Estevão e mataram ele logo. Então, demorou para a igreja. Deus teve que fazer um milagre, a descida do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio, para convencer a igreja que você podia aceitar um gentio sem circuncidar ele. Senão eu falo: eu te batizo, mas primeiro circuncido. Então tem que transformar o cara primeiro em judeu,
para depois ser um cristão. Aí o Espírito Santo disse, não, jogou o Espírito Santo no Cornélio, na família, todo mundo pagão. Aí o Pedro falou, quem sou eu para impedir a água, né? Como diz no texto, recusar a água, para não batizar essa vida. Mas veja, o que eu estou dizendo que Pedro, naquela época, né? Estamos ali o quê? No máximo nos anos 40. Quando ele escreve a carta dele aos cristãos de Ásia, Bitínia, Ponto, Capadócia, que é uma área predominantemente gentílica. Então, a primeira carta dele, a igreja nos primeiros séculos, ela tinha metade pelo menos era judeu. Pelo menos metade da igreja, se fosse aqui, metade é judeu, metade é não judeu, praticamente. Seria raro uma igreja só de gentios. Em Roma, aconteceu uma vez porque o imperador mandou os judeus embora, então a igreja perdeu toda a aula de gentios, ficou só, toda a aula de judeus ficou só os gentios, né? Mas então, quando Pedro escreve a primeira carta dele, quando diz, o juízo começa pela casa de Deus, começa pela igreja. A casa de Deus agora é a igreja. Paulo vai dizer isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 15 e 16, vai dizer, após essa graça. Agora a casa de Deus, aquele templo não é mais a casa de Deus. A casa de Deus era Jesus, né? A casa de Deus é o templo que o Espírito Santo mora, você, né? Cada cristão aqui, e como comunidade, né? Nós. E quando ele diz na primeira carta, não estranhe o fogo ardente que surge entre vocês, não é isso? Na igreja. Para provar, e aí que ele fala, o juízo começa pela casa. O que é a casa? A igreja. Não tem nada a ver com o templo, né? Tanto que essa era a esperança dos zelotes na guerra. Deus não vai deixar o templo ser destruído. Nós não vamos perder essa guerra, porque nós estamos defendendo a casa de Deus. Não estava. Um soldado pegou uma tocha, jogou pela janela, entrou para dentro daquelas paredes revestidas de cedro com óleo, pegou fogo como se fosse um palheiro aqui. O Tito não ia destruir o templo. Era muito bonito, mas quando ele veio pegar fogo, deixa pegar. E depois eles derrubaram toda a construção. É impressionante que tem um lugar lá que tem um muro, que é o muro de arrimo. Aí no chão, gente, o chão era calçado com umas pedras, as lajotas de pedra enorme dessa largura. Mas as pedras que foram jogadas de cima para baixo eram tão grandes que elas caíram de bico e quebraram, fizeram buracos enormes naquele piso de rocha sólida embaixo também. Então os romanos detonaram aquilo de um modo impressionante. Então a gente hoje vai lá, vê o local, acabou. Mas eles achavam o quê? Deus não vai deixar o templo dele ser destruído. Gente, o templo de Deus não era mais aquele prédio. O Estevão falou isso em Atos 7, por isso que mataram o Estevão. O Estevão falou, vocês acham que Deus mora em prédio? O céu dos céus não são capazes de conter Deus? Como é que se pega aqui? E o Estevão disse, vocês nunca guardaram a lei. Vocês nunca obedeceram a Deus. E aí eles não gostaram de ouvir a verdade, né? Mas o fato é que, voltando ao nosso texto, essa menção de tabernáculo, aqui no versículo 5, o santuário do tabernáculo do testemunho, e o versículo 8, o santuário físico ou a tenda, no Apocalipse tanto faz, é a mesma coisa, né? Ele não tem interesse. É o símbolo da presença de Deus nos céus. E aí, até porque quando Moisés recebeu a instrução para construir o tabernáculo lá no deserto, havia uma frase assim, né? Faça tudo conforme o modelo que você está vendo aqui no céu, né? Então parece que tinha uma maquete lá no céu, né? E ele fez, né? Na terra. Lógico que Deus não mora numa tenda lá no céu, mas ele está ficando numa caixinha, né? Quadradinha lá de tempo. Mas as visões que vêm agora são de juízo, como que diz, o templo, o santuário, a corte divina está interditada enquanto não resolver essa questão. É quase como se dissesse, agora eu tenho aqui uma coisa para resolver, não, o prefeito não vai atender ninguém enquanto não for resolvida essa questão aqui, né? Essa questão mais importante que qualquer, travou a prefeitura, fechou todos os negócios, agora vamos resolver isso aqui,
Quando terminar isso, a gente volta a atender vocês. Né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Mas, de novo, gente, o convite, esse curso nosso aqui é um convite para a gente ler o Apocalipse na visão dos cristãos, que já é uma igreja com 60 anos, né? Mais de 60 anos. A maioria deles era judaico, de origem judaica. Todos eles leram o Velho Testamento, eles tinham o Velho Testamento na cabeça. O Novo Testamento está sendo escrito ainda. Nessa época que João escreveu, provavelmente, eu diria que 70%, 80% do Novo Testamento já está escrito. Se já está chegando na mão deles, não temos certeza, porque tem a demora na divulgação dos livros, né? Mas as coleções já estão sendo feitas. Na segunda epístola de Pedro, ele, para nossa surpresa, fala: eu li todas as cartas de Paulo. Mas Paulo não escreveu nenhuma carta para ele, né? Mas já tinha coleções das cartas de Paulo nas comunidades e ele, evidentemente, tomou contato com elas, né? Inclusive, um cara que trabalhou muito tempo com Paulo escrevendo carta para Paulo, que era o Silvano, ajudou a escrever a primeira carta dele, né? Silvano ajuda a escrever a primeira epístola de Pedro. E é um colega de Paulo. Levou o know-how de escrever cartas do Paulo para o Pedro, né? Então, tudo certo. Mas o objetivo agora, desse momento do Apocalipse, essa comunidade que tem o Velho Testamento na cabeça, 60 anos de herança cristã, é entender essa mensagem dentro do conhecimento do Evangelho que ele já conhece, que ele já vive, né? E aí o desafio não pode ser uma coisa para o nosso tempo, para a internet, para um líder político, né, da Coreia do Norte, ou da Rússia, ou dos Estados Unidos, sei lá de onde for, porque não faz sentido eles ficarem preocupados com política do século XXI, quando eles estão sendo mortos no século I, né? Não faz sentido, né? É como a gente ficar aqui discutindo uma coisa muito boba, enquanto nossos familiares estão ali, talvez sendo ameaçados de morte do outro lado da rua. Não, nós queremos resposta para aquele problema lá. Eles estão, olha, estão quase matando eles, como é que nós podemos ajudar eles lá? E não a gente ficar aqui se divertindo, né, com uma coisa que não faz sentido. Vamos lá. Então, capítulo 16, versículo 1, começa então essas 7 taças, né? Vai ser assim, gente, olha, as 7 taças vão nessa linha aqui. A primeira derramada na terra, a segunda no mar, a terceira nas fontes, a quarta nos astros. Exatamente a mesma ordem do que aconteceu nas trombetas. Se você comparar com as trombetas, é exatamente a mesma ordem, né? Então, volta aqui, a mesma ordem. São catástrofes, misericórdia, aqui, catástrofes da natureza, os 4 primeiros aqui, está funcionando. Depois, a quinta derramada no trono, que corresponde à corrupção interna que nós falamos lá na quinta trombeta. E a derramada na fronteira do império corresponde à 6ª trombeta. Uma correspondência exata. Aí tem um pequeno interlúdio, como sempre, lembra? No Apocalipse a gente conta até 7 diferentes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, intervalo e 7, né? Então é exatamente a mesma cadência usada aqui. E a última é derramada no ar e é o fim, o juízo final. De novo, o Apocalipse tem vários momentos de anúncio do juízo final no seu percurso. Então nós vamos ler isso depois do cafezinho, tá bom? Vamos tomar café, a gente vai. Passou rápido.